Varley Ferreira, eu trabalho na Diretoria de Avaliação e Desenvolvimento do Ensino, da Pró-Reitoria de Graduação, e a intenção, o objetivo desse nosso vídeo é trabalhar com a interpretação e entendimento do que viria a ser um roteiro de estudo orientado. O que vamos estudar, o que nós já sabemos e por que precisamos aprender, o que devemos fazer para aprender, que ou quais produtos devem ser gerados e como serão avaliados. E, obviamente, um quinto item, que é de indicação de referências bibliográficas e materiais que serão necessários para o cumprimento desse roteiro. Tratando parte a parte desse roteiro, vamos pensar na primeira parte. O que vamos estudar? Nesse item, o professor deve escrever no roteiro de estudos orientados o conteúdo programático daquele roteiro, que obviamente é o conteúdo descrito já no plano de ensino. Só que a perspectiva do roteiro é a perspectiva de, nós vamos falar mais aqui nesse segundo item, é uma perspectiva de um período de tempo menor. Nós estamos pensando roteiros para serem executados em uma semana, 7 dias, ou no máximo em 2 semanas, 15 dias. Nesse sentido, o roteiro, então, cada roteiro de estudos orientados, na verdade, ele vai ser um conjunto das unidades de estudos que estão descritas no plano de ensino. No item 2 do roteiro de estudos orientados, nós precisamos entender o que é, o que já sabemos e o que precisamos aprender. Então, nessa perspectiva, nesse item, o docente deve deixar claro para você, estudante, a justificativa de se trabalhar com aquele tema. Então, por que estudar o tema? Quais as consequências desse estudo? Quais são os exemplos de utilização do conteúdo para a solução de problemas ou aplicação do conteúdo, né? O grande objetivo aqui é chamar a atenção, deixar claro para o estudante a importância e a pertinência de se estudar aquele tema. Então, nesse sentido, é uma justificativa e, no sentido da problematização, é justamente a aplicação desse conteúdo. Também nesse item, o docente deve deixar claro para os estudantes quais são os objetivos. Qual é o objetivo geral da proposta apresentada no roteiro? Que percurso e dedicação do tempo são sugeridos para o estudo dessas atividades? Então, para cada parte da unidade tratada no roteiro, há que se ter uma sugestão de tempo gasto para desenvolver aquela atividade. Que conhecimento o estudante precisa ter consolidado ao final daquele roteiro de estudo? Para quê? Para que o próprio estudante possa fazer a avaliação, conseguir atingir os objetivos que foram propostos no roteiro que eu acabei de completar, que eu acabei de seguir. Então, essa autoavaliação é importante nessa questão do roteiro. O item 3 do roteiro de estudos orientados é o que devemos fazer para aprender. Então, aqui nesse item, é um item onde o professor deve deixar para os seus estudantes, seus alunos, para os discentes, quais são as orientações, quais são os procedimentos, quais são as possibilidades de análise do conteúdo. E, além disso, dar sugestão de texto e de demais recursos. Também aqui, ele precisa estabelecer um cronograma de encontros online. Bom, vamos ter aula transmitida online para os estudantes que possam assistir, assistam, e os que não possam assistir no momento da transmissão online tenham acesso à aula gravada. Vou agendar e vou disponibilizar fóruns de debate para os meus estudantes. Vou apresentar situações simuladas. Então, aqui, na verdade, é um grande cronograma das ações que serão executadas durante o período de execução do plano, do roteiro. Se o roteiro for de 15 dias, ao longo desses 15 dias, nós teremos 2 aulas que serão transmitidas online. E essas aulas estarão disponíveis depois no campus virtual. Na minha sala do campus virtual, nesse período de 15 dias, teremos a abertura de 2 fóruns, ou de um fórum de discussão, e assim por diante. Então, é o que se deve fazer para conseguir chegar no final do roteiro. Eu devo fazer leituras de tais materiais, devo completar tais tarefas, e ao final dos 15 dias, como produto desse roteiro, eu devo fazer tal atividade. E é justamente esse que é o 4º item do nosso roteiro. Que produtos devem ser gerados e como esses produtos serão avaliados. Então, aqui, nesse item, é importante destacar que, para cada roteiro de estudos orientados proposto pelo professor, pelo docente, há que se ter um material produzido, um objeto, uma avaliação, um trabalho em grupo, a escrita de um resumo. Vai depender muito do componente curricular e da estratégia que o professor resolver adotá-lo. Ele tem total liberdade para isso,
nesse campo, o docente precisa informar quais são as minhas estratégias de avaliação. E aí, nesse sentido, quanto mais claro ele conseguir responder essas 3 perguntas, melhor. O que se espera do estudante antes, durante e depois do estudo? É preciso ele deixar claro para o estudante a pontuação e qual é o valor de cada atividade que ele propõe. E indicar de forma clara até que data e horário os estudantes têm para fazer as atividades. Então, observe que aqui, novamente, é uma espécie de cronograma das atividades que serão usadas como atividades avaliativas. E, obviamente, nesse cronograma, ele precisa também trabalhar, deixar muito claro a questão dos prazos, até qual prazo ele quer determinada atividade. Então, é um detalhamento do cronograma com data de início e fim e a valorização de cada uma das atividades. Como item final deste roteiro de estudos orientados, o docente deve indicar para aquele período, para aquele conjunto de conteúdos que estão dispostos naquele roteiro, quais são os materiais necessários, quais são os referenciais bibliográficos necessários para a execução daqueles trabalhos. E aqui nós recomendamos, até pela impossibilidade de se acessar a biblioteca para a retirada de livros físicos, de livros impressos, nós recomendamos muito fortemente aos docentes o uso das nossas bases digitais ou de outros materiais pertinentes e que tenham a ver com o conteúdo da disciplina, que possam ser acessados de forma remota em outras bases de dados, artigos disponíveis em revistas científicas, uma série de materiais que podem estar disponíveis para o acesso pela internet. Então aqui, para encerrar, vai algumas recomendações que podem ser muito úteis ao longo desse período de atividades remotas e que também eu acho que podem aparecer várias vezes durante esse book de aprendizagem remota. Como dica, eu acho que é importante essas recomendações. Baixe todos os materiais para não depender o tempo todo da tecnologia. Então, dependendo de como for a dinâmica do seu roteiro de estudos orientados, talvez seja possível você acessar o campus virtual uma vez por semana, fazer o download de todos os materiais e depois novamente acessar o campus virtual para fazer a postagem dessas atividades. Se você tem condições de acessar o campus virtual todos os dias ou mais de uma vez a cada dia, muito bom. Se programe para acessar uma vez, retirar todos os materiais, estudar de forma remota, sem necessidade de acessar novamente o campus virtual e depois acesse para postar suas atividades. Uma outra dica, estabeleça uma rotina e um cronograma com metas e se avalie periodicamente. Isso é muito importante. Esse período de isolamento, muitas vezes nós perdemos um pouco essa rotina a qual estávamos acostumados antes. Então, tente estabelecer uma rotina de estudo, tente estabelecer um cronograma. Então, segunda, terça e quarta é o dia de eu trabalhar com tal, tal e tal componente curricular. Vou trabalhar com o componente curricular de manhã e outro à tarde. Até a quinta-feira preciso ter terminado o conteúdo proposto por tal componente curricular. Estabeleça um cronograma. E a cada período final de cumprimento desse cronograma, se avalie. Será que deu certo? Será que eu consegui cumprir o que eu me propus? Isso é importante nesse período. Como alguma dica de suporte, podem surgir uma série de dúvidas, mas as duas principais, se forem dúvidas sobre o roteiro de estudos orientados ou sobre o conteúdo do componente curricular, use o campus virtual ou outra forma de contato que o professor da disciplina tenha disponibilizado, faça contato com o professor. Se o componente curricular possui monitor, faça contato com o monitor. Utilize a plataforma campus virtual para fazer contato e esclarecimento de dúvidas. Se sua necessidade de suporte for sobre os recursos do campus virtual, a Diretoria de Educação à Distância, que é quem gerencia o campus virtual, tem uma página de suporte. Então acesse esse endereço aí, suporte.ufla.br/dired. Será necessário que você faça o login institucional com sua senha do SIG e sua senha que você usa em outros espaços da UFLA. Cadastre ali o seu suporte. A equipe da Dired dará o retorno no menor tempo possível. Bom, no mais é isso. Desejamos bons estudos, bom cumprimento desse MOOC de aprendizagem remota para discentes e bom cumprimento dos roteiros de estudos orientados nas disciplinas que serão cursadas por vocês nesse período de afastamento no nosso estudo remoto.